galera, bem-vindos ao Detona Física e a mais um vídeo de resoluções de questões de fixação, dessa vez velocidade média, que é o básico da cinemática. Lembra, antes de você olhar as resoluções, tenta resolver as questões. A teoria está bem aqui no vídeo, assiste o vídeo, resolva as questões no link que está lá embaixo e depois você confere essa aula aqui, tá bom? Antes de olhar a resolução, tenta resolver sozinho, gente, tá? Não esquece disso. Então vamos lá, primeira questão. Nós temos aí 5 itens e ele quer que a gente faça a conversão para metro por segundo. 72 km por hora, 108 km por hora e assim todos os itens que estão aparecendo aí para vocês. Eu não vou fazer cálculo por cálculo porque todos são a mesma coisa. Todos os itens estão em quilômetros por hora e ele quer que a gente diga o valor em metros por segundo. Você vai usar essa regrinha, essa tabelinha que está aparecendo aí para vocês e é só dividir por 3,6. É a regra. Talvez você se pergunte, mas Johnson, por que 3,6? Isso aí vai ficar para um próximo vídeo para a gente não perder tempo com outras coisas aqui. Vamos focar, resolver questões. Então, se você pegar 72 e dividir por 3,6, vai dar 20. Se você pegar 108 e dividir por 3,6, vai dar 30. E assim, cada item desse, da primeira questão, se você dividir por 3,6, você vai ter esses resultados aqui. De quilômetros por hora para metros por segundo, é só dividir por 3,6. Tá bom? De forma semelhante, a gente vai resolver a segunda questão. Preste atenção. Agora, na segunda questão, faça as conversões para quilômetros por hora. Então, ó, 20 metros por segundo, 30 metros por segundo, 15 metros por segundo, 8 e 3 metros por segundo. Agora é o contrário. De novo a tabela aí para vocês. O que a gente vai fazer? Multiplicar por 3,6. Então, de quilômetros por hora para metros por segundo, que foi a primeira questão, divide por 3,6. A segunda questão é quilômetros por hora para metros por segundo. Então a gente vai multiplicar por 3,6. Então no item A, 20 metros por segundo, vezes 3,6, 72 km por hora. Item B, 30 metros por segundo, vezes 3,6, 108 km por hora. E assim os demais itens, ok? Na questão 1, dividi todos por 3,6 e na questão 2 eu multipliquei todos por 3,6. Sacou? Só para a gente exercitar. Próxima questão. Então vamos lá. Terceira questão. Um carro se move por 100 km durante 2 horas. Qual foi a sua velocidade média? Questão bem simples, só para a gente aplicar a fórmula sem nenhuma dificuldade. A fórmula da velocidade média é ΔS sobre ΔT, ou seja, a distância dividido pelo tempo. Ele disse que a distância é 100 km, o intervalo de tempo foi de 2 horas, só dividir. Então, 50 km por hora. Sem nenhum mistério. 100 km é a distância, 2 horas é o tempo, então é só dividir. Tranquilo? Quarta questão. O móvel levou 120 minutos para se deslocar por 20 km. Calcule a sua velocidade média. Mais uma vez, é uma fórmula de velocidade média. ΔS sobre ΔT. É a distância dividida pelo tempo. Na questão ele disse que a distância, ele percorreu o quê? 20 km. E o tempo ele disse que é 120 minutos. Não posso usar esse valor. Por quê? Vai ficar um resultado 20 km dividido por 120 minutos, quilômetros dividido por minuto. Se a questão pedisse uma resposta doida dessa, tudo bem, mas é um resultado muito incomum. Geralmente, quando a distância está em quilômetros, o tempo tem que estar em horas.
Então 120 minutos a gente tem que transformar para horas. Mas pensa comigo, vamos fazer de cabeça. 1 hora tem 60 minutos. 120 minutos vão ser quantas horas? 2, né? Que é o dobro de 60. Então 120 minutos é a mesma coisa que 2 horas. Então 20 dividido por 2, 10 km por hora. Tá? 120 minutos são 2 horas. Por isso que eu botei o 2 aqui embaixo. Certo? Beleza? Quinta questão. Calcule a velocidade de um móvel em metros por segundo que se desloca por 10 metros em 2 minutos. Então vamos lá. Ele quer em metros por segundo. Vamos lá. V é delta S sobre delta T. Ele disse que a distância é 10 metros. Já está em metros, tranquilo. Só que o tempo que ele deu um tempo de 2 minutos. E a questão disse que a resposta tem que ser em metros por segundo. Então, de novo, vamos fazer um cálculozinho aqui de cabeça bem rapidinho. 2 minutos. A gente tem que transformar para segundos. 1 minuto tem 60 segundos. 2 minutos vão ser quantos segundos? Se 1 minuto tem 60 segundos, 2 minutos vão ter o dobro, né? 120 segundos. Então, 10, que é a distância, dividido pelo 120 segundos, que é o tempo. Eu anotei aqui para ficar mais fácil. Isso vai dar 0,083 metros por segundo. É um resultado bem chatinho, né? Uma divisão bem complicada, mas eu coloquei aí só para a gente ter essa noção, porque a distância está em metros e o tempo está em minutos. Então você tem que lembrar de transformar minutos para segundos, certo? Então, essas aqui são as questões básicas só de aplicação de fórmula, tá bom? Vamos lá, próxima questão. Sexta questão. Calcule a velocidade em metros por segundo de um móvel que percorre 14,4 km em 3 minutos. Olha só, a distância ele deu em quilômetros, o tempo ele deu em minutos e ele quer que você calcule a velocidade em metros por segundo. Você tem que tomar cuidado com essas unidades. Então vamos lá. A velocidade é a distância sobre o tempo. Ele disse que a distância é 14,4 quilômetros, só que ele quer a resposta em metros. O que é que a gente faz? Usa uma regrinha básica. De quilômetros para metros é só multiplicar por 1000. Então eu vou pegar 14,4 vezes 1000, porque de quilômetros para metros eu multiplico por 1000. Então 14,4 vezes 1000 vai dar 14.400. Multipliquei por 1000. Ele disse que o tempo é 3 minutos, só que a gente tem que usar segundos. 1 minuto são 60 segundos. 3 minutos vai ser quanto? Só multiplicar 60 vezes 3, né? 60 mais 60 mais 60. 3 minutos. Cada minuto tem 60 segundos. Então 60 vezes 3 vai dar 180. Quando você fizer essa divisão, que eu vou passar bem rapidinho, vocês vão obter o resultado de 80 metros por segundo. Tá bom? O lance aqui não é ensinar vocês a dividir, né? Nem multiplicar. É eu resolver questões de física com vocês. Tá bom? Bem tranquilo, o lance é ficar ligado nas unidades. Fica ligado nas unidades, é isso aí que pode confundir. Vamos lá, sétima questão. Um avião voa com a velocidade constante de 980 km por hora. Calcule o espaço percorrido em 24 minutos. Preste atenção que essa questão é um pouquinho diferente, porque ele agora quer que a gente calcule o espaço. Então você pode fazer de duas formas. Usar a álgebra básica e compreender
Ou o método triângulo, o vídeo está aqui. Se você não assistiu esse vídeo ainda, confere lá, hein? Vamos lá. A velocidade média é a distância sobre o tempo, certo? Ele quer que a gente calcule a distância. Você pode simplesmente perceber que para calcular a distância, eu vou isolar ela, é só passar esse cara multiplicando para lá. Então vai ficar como? ΔS é igual a V vezes ΔT. Ou, usando o método triângulo, coloquei aqui a fórmula da velocidade média dentro do triângulo. A gente quer calcular quem? ΔS, a distância. Então a gente vai esconder o ΔS. Por que a gente está escondendo o ΔS? Porque a gente quer calcular ele. Sobrou o quê? O V do lado do ΔT. Uma letra do lado da outra significa o quê? Multiplicação. Então, se eu quiser calcular o ΔS, é só multiplicar a velocidade vezes o tempo. Certo? ΔS é V vezes T. Então, ΔS vai ser... Quem é a velocidade que ele deu? 980 km por hora. Só que o tempo é 24 minutos. A velocidade está em quilômetros por hora. E o tempo está em minutos. Não dá. Não vai conectar, não vai bater os dados. O que a gente vai ter que fazer? Transformar 24 minutos em horas. Outra regrinha para vocês. Como a gente transforma minuto para hora? Divide por 60. Por que 60? Porque em uma hora nós temos 60 minutos. Então, eu vou pegar o 24 e dividir por 60. Certo? De novo, de 24 minutos. Posso usar? Não, tem que ser hora. Como é que eu transformo um minuto para hora? Divido por 60. Então, no lugar do tempo, eu boto 24 sobre 60. Agora, preste atenção. Se você só multiplicar isso aqui e depois dividir, ou primeiro dividir e depois multiplicar, vai dar tudo certo. Mas olha só, números muito grandes em uma prova pode atrapalhar um pouquinho, dificultar a nossa vida. Então o que a gente vai fazer aqui? A gente vai simplificar. Qual número é possível dividir o de cima e o de baixo? Eu posso dividir por 12. Vai ficar como? ΔS é igual a 980 vezes 24 dividido por 12, 2. 60 dividido por 12, 5. Agora sim, fica bem mais fácil, né? Já pensou multiplicar 980 vezes 24? Vai dar um número enorme. Depois dividir por 60. Ia ficar números bem complicados. Tá bom? Acabei de ver que tem outro método que a gente pode fazer. Vou resolver já já. Então, se você multiplicar 980 vezes 2 e depois dividir por 5, eu vou te dizer logo o resultado. Nós teremos 392 quilômetros. Então, você faz essa multiplicação, depois divide por 5. Tá? Só um parênteses, um extra aqui. Outra maneira que a gente poderia resolver essa questão. Ó, vou fazer de outra maneira agora para talvez você escolher o seu método favorito. Eu poderia fazer o seguinte, ó, deixa eu apagar isso aqui, ó. Eu poderia perceber que tem um 6 aqui, um 0 aqui em cima e um 0 aqui embaixo. Então a gente poderia cortar. Vou fazer até de azul para ver que é outro jeito. Aí sobraria o quê? 98 vezes 24 sobre 6. Olha só, 24 sobre 6 dá para a gente dividir. Que dá 4. 98 vezes 4, 392. Ou seja, você pode multiplicar direto, sem simplificar. Se quiser simplificar, fica desse jeito. Se quiser cortar os zeros, fica desse jeito. A questão é, a matemática é por sua conta. Você escolhe o jeito que for melhor para você.
tá bom? Qualquer dúvida especial dessas questões, que eu fiz ela de duas formas, mostrei três fórmulas aqui, você bota aí nos comentários que eu esclareço as suas dúvidas, tá bom? Vamos lá, próxima questão. Oitava questão. Um móvel percorre 43.300 centímetros com velocidade de 28 centímetros por segundo. Calcular o tempo gasto no trajeto. Para calcular o tempo, vamos apelar mais uma vez ao método triângulo, que eu sei que você já assistiu o vídeo, deixou o like, comentou e agora está resolvendo essas questões aqui comigo. Ó, ele quer que a gente calcule o tempo. Então eu peguei aqui o triângulo com a fórmula da velocidade média. Se eu quero calcular o tempo, eu vou esconder o tempo. Sobrou o quê? Distância dividida pela velocidade. Então, para que eu ache o tempo, é só dividir a distância pela velocidade. A distância, 43.300. A velocidade, 28. Ó, 43.300 centímetros. E a velocidade, centímetro por segundo. Centímetro por centímetro, sem nenhum problema. Quando a gente resolver essa divisão, acharemos um valor de 1.546 o quê? Segundos. Beleza? Tranquilo, não tem que mudar nenhuma unidade. Centímetro, o outro está em centímetro por segundo. Casou bem direitinho, só dividir, tá bom? Nona questão. Uma moto percorre 42.000 metros com velocidade de 70 km por hora. Calcule quantos minutos foram gastos para realizar o percurso. Olha aí, mais uma vez a gente vai calcular o tempo. Por isso que eu nem mexi aqui na oitava questão, porque ela vai ser praticamente do mesmo jeito. O que a gente aprendeu? Que para calcular o tempo é só dividir a distância pela velocidade. Então, qual é a distância que ele deu? 42.000 metros. E a velocidade está em 70 km por hora. Então, olha só, como a velocidade está em quilômetros por hora, eu vou transformar esses 42.000 metros em quilômetros, para que bata juntinho, você entendeu? A velocidade está em quilômetros por hora. Então, esses 42.000 metros a gente transforma em quilômetro, mas é tranquilo. Olha só, 1 quilômetro são 1.000 metros. 1 quilômetro, 1.000 metros. 2 quilômetros, 2.000 metros. 3 quilômetros, 3.000 metros. Ou seja, 42.000 metros. São quantos quilômetros? 42. Caraca, João, não entendi. Então, mais uma regrinha aí para você. Para transformar de metro para quilômetro, você divide por 1.000. Ou seja, 42.000 metros dividido por 1.000 vai dar 42 quilômetros. Então, 42 dividido por 70. Essa divisão aqui vai dar 0,6 o quê? Horas. A velocidade está em quilômetros por hora. Acabou a questão, beleza, você fez o cálculo certo. Se você encerrar aqui, você erra. Porque na questão ele disse que ele quer o tempo em minutos. Olha só, o lance dessas questões aqui é justamente esse. Cara, uma questão é centímetro, outra questão é metro, outra é quilômetro, uma ele fala minuto, mas ele quer hora e depois dá segundo. Fica essa confusão de unidades, confusão na sua cabeça e você tem que prestar atenção nesses detalhes. No canal eu ainda não postei um vídeo tratando dessas conversões, mas já vai estar, então fica ligado aí mais pra frente. Essa questão está em horas. Ele quer a resposta em minutos. Então, uma hora tem 60 minutos. O que a gente vai fazer? 0,6 vezes 60. Isso aqui vai dar 36 minutos. Certo? De horas para transformar em minuto, multiplica por 60. Então, tá aqui. Penúltima questão. Calcule o percurso de um ciclista em 30 minutos com velocidade média de 40 km por hora. Se ele quer que calcule o percurso, ele está falando que, em outras palavras, a distância.
ele deu o tempo, 30 minutos, e ele deu a velocidade média, 40 km por hora. De novo, nosso bom e velho triângulozinho aqui, ó. Se a gente quer o ΔS, se você quer a distância, é só multiplicar a velocidade vezes o tempo. Então, ΔS, quanto que é a velocidade que ele deu? 40 km por hora. E o tempo? Qual foi o tempo que ele deu? 30 minutos. Olha aí, 30 minutos não bate com 40 km por hora. Então, nós vamos transformar minutos em horas. Essa eu acho que dá para fazer de cabeça. Uma hora tem 60 minutos. 30 minutos são o quê? Que a gente chama meia hora, né? 30 minutos, meia hora. Então, para a gente representar metade, meio, a gente usa o quê? 0,5. Beleza? 30 minutos são o quê? Meia hora. Como é que eu escrevo o meio na matemática? 0,5. Só multiplicar. 40 vezes 0,5, 20 quilômetros. Beleza? Tranquilo. O detalhe dessa questão é só 30 minutos você se tocar, que 30 minutos é metade de uma hora. Por isso que a gente usou o 0,5. Tá bom? Vamos lá. Última questão agora. Para finalizar com chave de ouro, uma questão bem interessante. Difícil não, interessante. Um carro de corrida percorre 450 km em 1 hora e 15 minutos. Calcule sua velocidade média em metros por segundo. Então vamos lá, olha só. Primeiro ele já deu a distância em quilômetros. Você já sabe que tem que transformar para metro, porque a questão que é em metros por segundo. Agora, olha só isso aqui. O tempo, 1 hora e 15 minutos. Não é nem hora, nem minutos. São os dois. 1 hora e 15 minutos. E ele quer a resposta em metros por segundos. Caraca, meu irmão. Tranquilo. Vamos lá. A gente vai fazer o seguinte. 1 hora e 15 minutos. A gente tem que transformar isso em segundos. Mas aí você vai se lembrar. 1 hora são quantos minutos em 60? Então, 1 hora e 15 minutos, nessa hora aqui a gente vai ter 60 minutos, mais esses outros 15 aqui, certo? 1 hora e 15. O 15 já está em minuto. 1 hora em minutos são quantos minutos? 60. Show! Agora é só somar. 1 hora, que são 60 minutos, mais 15 minutos, 75 minutos. Então, 1 hora e 15 minutos são 75 minutos. Para transformar isso em segundos, o que a gente faz? Regrinha. Para transformar de minuto para segundo, você vai fazer o quê? Multiplicar por 60. Isso aqui vai dar, deixa eu pegar aqui, 4.500 segundos. Tranquilo? Transformei isso aqui em minuto. Depois que eu transformei em minuto, eu multipliquei por 60 para quê? Para se transformar em segundos. Agora eu posso jogar na fórmula. A velocidade é a distância sobre o tempo. A distância que ele deu, 450 quilômetros. Tem 100 metros. De quilômetro para metro, multiplica por 1000. Então, 450 vezes 1000 vai dar quanto? 450 mil. E o tempo a gente viu que é o quê? 45. Opa, 4.500. Tranquilo aqui, ó. 0, vai embora com outro 0. Esse 0 vai embora com esse 0. Sobrou 4.500 dividido por 45 vai dar 100 metros por segundo. E assim a gente finaliza mais uma aula de resolução de questões básicas de fixação, que eu sei que estão te ajudando de alguma forma. Beleza, gente? Vamos arrebentar nesse Enem ou na prova para a qual você está estudando. Não esquece de se inscrever. Se eu estou te ajudando, se inscreve. Se você está gostando dos vídeos, deixa seu like e comenta qualquer dúvida que eu tenho respondido todas. Beleza? Vamos lá, vamos detonar a física.